É uma alegria poder rever os nossos queridos irmãos aqui. E Deus nos convidou para partilhar com vocês o pão nesta manhã. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos. Obrigado, Pai querido, por estarmos aqui. Pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós. Que ao abrirmos a tua palavra neste momento, o Senhor venha confortar os corações. O Senhor venha nos reavivar, nos animar a perseverarmos nesta caminhada para o céu. Amém. Que o Espírito Santo faça jorrar luz da tua palavra neste momento. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Queridos, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. A mensagem de hoje tem como título: quem é o primeiro na sua vida? Quem é o primeiro? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Quem é o primeiro na minha vida? Quem ocupa as melhores das minhas atenções? Quem ocupa o melhor do meu tempo? A quem eu, ou sobre quem eu costumo conversar? Sobre quem eu mais falo durante o dia? Em quem eu penso à noite quando eu acordo? Todo mundo acorda à noite, não é? No meio da madrugada. Menos que volte a dormir, mas a gente acorda. Sobre quem você pensa? Em quem você pensa? A quem você agradece? Quem é o primeiro na sua vida? Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar Deus. Deus merece ser o primeiro na sua vida. Todas as nossas atenções, toda a nossa capacidade ou talentos recebidos de Deus devem ser usados para Deus. Todos os filhos de Deus, cedo ou tarde, terão que demonstrar diante do mundo todo, diante do universo que nos assiste, quem é o primeiro na nossa vida. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, vamos ler os versos 1 e o verso 2. Hebreus capítulo 12 e os versos 1 e 2. Aqui nós lemos: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Estão prestando atenção aí? Nós não estamos sozinhos no planeta. Nós não somos o único planeta habitado do universo. Existe um céu que nos assiste. Existem centenas e centenas de outros mundos habitados que não pecaram, que nos assistem. O planeta Terra foi o último a ser formado e povoado, não foi o primeiro. E é o único que entrou o pecado. Aqui diz que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. É um Big Brother. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Todo o universo sabe quem é você, sabe o que você faz durante o dia, sabe o que você faz durante a noite, sabe o que você vê na internet, sabe o que você faz. Nada fica escondido, tudo está filmado, tudo está registrado. Por isso eu costumo dizer que é um Big Brother. A gente costuma agir diferente quando sabe que está sendo filmado. Até um sermão é diferente quando você sabe que está sendo filmado. É diferente. Portanto, queridos, tomem consciência, você está sendo filmado. Todo o universo, todas as galáxias, eles estão nos assistindo. Estão assistindo este sermão, porque nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então o apelo do apóstolo Paulo qual é? Deixemos todo o embaraço
Deixe de lado todas as coisas que atrapalham você nesta jornada, nesta caminhada para o céu. Atrapalha? Joga fora. Vai te ajudar a ir para o céu? Não. Deixe de lado. Deixe de assistir aquele filme. Deixe de ver aquela novela. Deixe de comer isso. Deixe de ir ali. Deixe de ir lá. Porque não está ajudando. Se não está ajudando, está atrapalhando. Então, deixe de lado os embaraços que atrapalham você na caminhada para o céu. Se você, meu querido irmão, não se ajudar, como é que pode ser? Como é que você pode ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Essas decisões precisam ser tomadas individualmente. Eu sei o que me atrapalha, então eu deixo de lado. Eu corto o mal pela raiz. Deixe de lado o quê? Todo o embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixe de pecar pecados conhecidos. Deixe de pecar pecados acariciados. Deixe de pecar pecados conscientes. Deixe de pecar pecados que você já está cansado de pecar. Chega, basta. Para que continuar? Mas você já sabe o sabor. Você já experimentou quantas vezes este ou aquele pecado? Por que mais uma vez? Deixe o pecado que tão de perto nos rodeia. Você sabe de que pecado eu estou falando. Você sabe, porque cada um sabe da sua vida. Cada um sabe dos seus problemas, das suas fraquezas. Pecado é para ser confessado e abandonado. Não durma com o pecado todas as noites. Durma com o perdão. Amém. Por que dormir com o pecado se posso dormir com o perdão? Por que deixar que o espírito maligno trabalhe na minha mente enquanto eu durmo, se eu posso permitir que o Espírito Santo esteja trabalhando na minha mente enquanto eu durmo? Vou amanhecer, vou acordar no dia seguinte melhor ou pior? Depende de quem esteve trabalhando a noite toda na sua mente. Você não diz, você papai, você mamãe, vocês não dizem para as crianças pequenininhas, né? Vocês dizem assim: tem que dormir, porque enquanto dorme, cresce. Ah, é? Só as crianças? Só as crianças que crescem enquanto dormem? Será que quando nossos pensamentos são para Jesus antes de dormir, se os nossos pensamentos são de confissões a Jesus, de gratidão, de louvor a Jesus, será que enquanto estamos dormindo, também não estamos crescendo no Espírito Santo? Também não estamos crescendo na semelhança com Jesus, para amanhecer mais semelhante a Jesus, mais apaixonados por Jesus? Enquanto dormimos, crescemos, ou definhamos. Depende de que espírito vai estar trabalhando. Por isso, queridos, vejam aqui: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira, existe uma corrida para o céu. Eu quero o céu a qualquer custo. Eu quero o céu a qualquer custo. O que é que precisa fazer para chegar no céu? O que Deus disser, eu vou fazer, porque eu tenho esse sonho e não vou desistir dele. E não quero ir sozinho. Eu quero ir com a minha esposa, eu quero ir com os meus filhos, com os meus netos. E agora aqui diz no verso 2: olhando para Jesus. Não fique obcecado com o pecado, fique obcecado com Jesus. Você não tem que ficar vidrado no pecado, você tem que ser vidrado em Jesus. É para Jesus que você olha, e quando você olha para Jesus, o pecado perde a graça. O pecado só perde a graça e só perde o poder sobre você quando você olha constantemente para Jesus.
Este é o segredo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia, irmãos. Aleluia. Esta corrida na qual todos nós estamos envolvidos tem como objetivo mostrar quem é o primeiro na nossa vida. Que tipo de vida você vive? A vida oculta, né? A vida oculta. Você tem a vida pública? Todo mundo tem a vida pública e tem a vida oculta. Essa sua vida oculta é de vícios, é de pecados secretos, é de pornografia, é de internet. Ou essa sua vida oculta é de comunhão, confissões, oração, estudo da Bíblia, estudo do Espírito de profecia? Como é que é essa vida oculta? É essa vida oculta que vai determinar o teu fracasso ou a tua vitória. Quando você vê alguém aqui no púlpito pregando, essa é a vida pública. E não é isso que conta para Deus. O que conta para Deus é a minha vida oculta, que ninguém viu. A oração que ninguém sabe, mas que eu fiz. A forma como eu deitei ontem e a forma como eu acordei hoje. Isso que conta para Deus. Essa é a parte oculta. Eu era um jovem de 17 anos. Hoje eu tenho 68 anos de idade. Eu tinha 17 anos quando minha mãe me mandou para o colégio internato, Instituto Adventista Paranaense, lá em Curitiba. Esse internato não existe mais em Curitiba porque foi transferido para Maringá. Mas eu estudei no colégio quando era em Curitiba. Passou o ano de 1967. Ano de 1967. E no final do ano eu decidi sair para colportar. Colportar é vender livros, estudantes que vendem livros como colportores, para pagar os estudos. E no final de 1967, nós tínhamos uma equipe de 4 colportores, estudantes, que fomos de Curitiba, fomos para Londrina, onde deveríamos ficar ali final de dezembro, janeiro todinho e fevereiro todinho, 2 meses e pouco, colportando, vendendo livros. E queridos, e lá fui eu com mais 3 companheiros. Era dezembro de 1967. Como colportor estudante nunca tem dinheiro, então a gente foi dormir numa sala grande que tinha no fundo da igreja de Londrina. Dormimos ali no duro mesmo, em cima dos bancos. Lembro que no final de cada dia, quando voltávamos do dia de trabalho, todos, a primeira pergunta que eles faziam era: e daí? Como é que foi o seu dia? Quanto vendeu? Eu dizia: foi um ótimo dia. Sim, mas quanto vendeu? Eu dizia: nada. Não vendi nada, mas foi ótimo. Deus está comigo. Eu sempre, vendendo ou não vendendo, eu dizia: foi ótimo, Deus está comigo. E Deus estava comigo. Eu me lembro que existia uma família lá na cidade de Londrina que bondosamente resolveu me dar o almoço todos os dias. Falou: olha, eu sei que vocês não têm dinheiro, então você pode vir almoçar na minha casa todos os dias. Mas acontece, queridos, que para ir na casa destes amigos, tinha que pegar um ônibus. E às vezes eu não tinha dinheiro para o ônibus. E eu ficava sem almoço. Muitas vezes eu fiquei sem almoçar, sem comer.
Mas a vida é difícil mesmo, não é? É difícil. Era a primeira vez que nós estávamos comportando. Todos jovens, na minha faixa de idade, 17 anos. 3 deles desistiram. E foram embora para casa. E eu fiquei sozinho, dormindo naquela enorme sala no fundo da igreja de Londrina. E agora eu tinha toda a cidade de Londrina só para mim, porque os outros foram embora. Foi naquela ocasião que eu comecei a vender os livros. O livro Libertos do Temor. Não sei se alguém aqui já conhece esse livro, Libertos do Temor. É o livro que eu estava vendendo naquele tempo. Comecei a vender pela graça de Deus e marcando a entrega. Vendia e marcava a entrega para dali um mês e pouco. E fui marcando a entrega, sem experiência nenhuma, mas estava vendendo, marcando a entrega. E eu marquei a entrega para os dias do carnaval. Queridos, primeiro que carnaval é feriado, está tudo fechado. Eu marquei a entrega, a data da entrega era os dias do carnaval. Quando eu percebi, eu já tinha marcado. Naqueles dias ali, eu recebi de presente este livro. Esse livro está comigo há mais de 50 anos. Eu nunca tinha lido até então. Eu estava com 17 anos. Até então eu nunca tinha estudado lição da escola sabatina. Nasci na igreja, mas não estudava lição da escola sabatina. Nasci na igreja, mas não lia a Bíblia. Não lia nada, nem Bíblia, nem Espírito de Profecia, nem lição da escola sabatina. Não lia nada. Eu estava começando a me interessar por Jesus com 17 anos. A pessoa pode nascer na igreja, queridos, e não conhecer Jesus. Eu fui conhecer Jesus com 17 anos, sozinho na cidade de Londrina. Me deram esse livro, Preparação para a Crise Final. O que um jovem de 17 anos, que nunca leu a Bíblia, poderia fazer com um livro desse, Preparação para a Crise Final? Vocês conhecem esse livro? É só profecia, é Daniel e Apocalipse. E eu com 17 anos comecei a ler esse livro. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Eu nunca tinha lido nenhum livro, e muito menos a Bíblia. Comecei a ler esse livro e carrego comigo até hoje esse livro que tem mais de 50 anos. Por isso o meu gosto pelas profecias, porque foi o primeiro livro que eu li. Quando eu abro aqui e olho aqui na contrapágina aqui, ano de publicação desse livro, 1967, é exatamente o ano que eu fui comportar em Londrina. Deus despertou em mim o interesse pela profecia já quando eu tinha 17 anos. Naquelas férias, Deus despertou em mim o interesse por Daniel e Apocalipse. Quando chegou o período das entregas dos livros, e você enche aquelas malas de livro, e livro pesa, irmãos. Livro pesa. Eu saía daquela sala onde eu estava dormindo, saía com 2 malas de livro, carregando. Pesava aí uns 10 quilos cada mala daquela. Doía as mãos, doía os braços. Eu trabalhava no comércio, na área comercial de Londrina, e procurei, já que eu marquei a entrega para os dias do carnaval, eu fui obrigado a entregar depois do carnaval. E depois do carnaval ninguém tem dinheiro. Depois do carnaval todo mundo está o quê? Liso, sem dinheiro. E quando eu cheguei com os livros, a pessoa fazia: "Ih, eu esqueci, eu não tenho dinheiro, eu não vou poder ficar com os livros seus." Mas você encomendou, eu fiz o pedido, eu trouxe até aqui. Mas eu não tenho dinheiro. Queridos,
as entregas foram falhando. 1, 2, 3, 4. Eu voltava para o quarto e chorava, angustiado. Tem misericórdia de mim, meu Deus. O que é que eu vou fazer? Se eu não entrego os livros, eu não vou conseguir o dinheiro para pagar o colégio e poder voltar a estudar no colégio adventista lá em Curitiba. E, queridos, naquela angústia, naquele desespero, foi que Deus me ajudou a encontrar na Bíblia um texto que está em Gênesis capítulo 28. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, vamos ler o verso 18 em diante. Todos acharam? Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó votou um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Eu nunca tinha devolvido o dízimo. Tinha 17 anos, não era fiel, não lia a Bíblia, nem lição da escola sabatina. Jesus estava começando a me ensinar. E foi na solidão daquela sala no fundo da igreja de Londrina que o Espírito Santo começou a falar comigo. Foi ali que o Espírito Santo começou a me dar vitória sobre pecados. O Espírito Santo te dá vitória sobre pecados, porque libertação de pecados é libertação de Satanás. Você está sendo libertado de Satanás. Satanás deixa de ter poder sobre você. E o Espírito Santo foi me dando vitórias. E eu fiz este voto diante de Deus: Senhor, se o Senhor me abençoar e eu conseguir entregar os livros que eu vendi, e agora não estou conseguindo entregar, se o Senhor me abençoar que eu consiga entregar esses livros e consigo o dinheiro suficiente para pagar o colégio, para eu poder estudar no colégio adventista, então o Senhor será o meu Deus, e de tudo quanto me der, certamente te devolverei o dízimo. E mais, Senhor, se tu me abençoares, eu darei de coração uma oferta a mais, chamada segundo dízimo, 10% a mais de oferta. O que vocês acham que aconteceu? Embora eu tenha perdido muitas entregas, Deus me ajudou a conseguir o suficiente para pagar a escola de fevereiro a julho. No mês de julho de 1968, fui comportar na cidade de Foz do Iguaçu. Não tinha nenhuma igreja adventista em Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e Medianeira. Não tinha nenhuma igreja adventista e nenhum adventista em nenhuma destas cidades. Eu fui lá desbravar o campo. Durante uma semana eu almocei 3 vezes. Em 7 dias eu almocei 3 vezes. Passei fome, vivendo à base de pão e banana. Pão e banana. Mas pela graça de Deus consegui o dinheiro para pagar os meses de agosto até dezembro. Amém. Venci. O ano de 1968 foi um ano de vitórias. Eu tinha nascido num lar adventista, mas essa foi a primeira vez em que pessoalmente eu fiz um voto de fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas. Isso foi em fevereiro de 1968. Quem é o primeiro na sua vida, meu irmão? Chegou um momento em que Deus me colocou num beco sem saída. Naquela oportunidade, eu orava a Deus uma oração radical. Escute a minha oração radical. Eu dizia para Deus: ou o Senhor me dá a vitória, ou a morte. Há pessoas que dizem: pastor, não, assim também não, né? É exatamente assim.
porque eu faço a mesma oração hoje ainda. Ou me dá a vitória ou a morte. Não me interessa nada mais, nada menos do que vitória em Jesus Cristo. Amém. Ou a vitória ou a morte. E quando você faz esta oração, o que Deus vai te dar? Vitória ou morte? Vitória. Quando você está disposto a morrer, a pecar, então Deus te dá a vitória. Antes a morte do que pecar, então Deus te dá a vitória. Há pessoas que não estão realmente decididas a não pecar. E você pode pensar, bem pastor, ninguém vive sem pecar. Eu não estou falando que a pessoa vive sem pecar. Eu estou falando que nós precisamos decidir parar de pecar. A decisão é tua, é minha, individual. E Deus dá a vitória. E quando Deus te dá a vitória sobre este pecado, o Espírito Santo te mostra o outro pecado. E quando Deus lhe dá a vitória naquele outro pecado, o Espírito Santo vai te mostrar outro pecado. Isso se chama santificação, que dura a vida toda. Vida toda é o processo da santificação. É só assim que você cresce em Jesus. De vitória após vitória, de confissões e mais confissões. Meus pais estavam orando por mim quando eu estava comportando. A Leila estava orando por mim, porque com 17 anos já namorávamos. Deus me deu a esposa, uma pastora da minha idade também, tinha 17 anos ela, cabeça de pastora, coração de pastora, dons de pastora. Deus colocou essa menina sentada na minha frente, na minha sala, na 8ª série. Ambos tínhamos nossos 16 para 17 anos. Então, quando eu estava em Londrina comportando, eu tinha certeza que meus pais estavam orando por mim, e a Leila e eu tínhamos um horário para orar. Todas as noites, às 8 horas da noite, ela se ajoelhava onde ela estava, e eu me ajoelhava onde eu estava, e orávamos. Todas as noites. Vê se isso é coisa de um adolescente de 17 anos fazer isso. Quando eu fico pensando, foi Deus mesmo que colocou no nosso coração. Quando eu saí de Curitiba, viajando para Londrina, combinamos, vamos orar às 8 da noite, todas as noites. Você ora aqui onde você estiver, eu oro lá. E queridos, assim foi. Foi debaixo de oração que Deus me deu a vitória. Mas eu tive que mostrar, na questão econômica, na questão financeira, eu tive que mostrar diante do mundo, quem é o primeiro na minha vida. 10% dízimo e 10% de oferta. Nunca mais parei. Depois dos 17 anos, nunca mais parei. Estou com 68. Eu posso dizer, vale a pena. Deixar que Deus seja o dono dos seus negócios. Deus é o dono dos seus negócios, mas Ele não pede tudo, Ele só pede o 10%. Mas e a oferta? A oferta Ele não pede, é você que dá liberalmente a oferta. Pode ser 5%, 4%, 8% ou 10%. A oferta você estabelece o seu percentual. Parece que as coisas estavam todas definidas, mas não, irmãos. Não está tudo definido ainda. Você não chegou no céu ainda. Você e eu estamos numa oficina. E nas oficinas existem peças soltas aqui, peças no chão, peças em cima da mesa. Nas oficinas existem engrenagens que ainda fazem muito barulho quando rodam. Precisam um pouquinho de azeite, um pouquinho de graxa, um pouquinho. Nós não somos um produto pronto, meu querido irmão. Nós estamos numa oficina. Deus está trabalhando em nós. E nós temos que deixar que Ele trabalhe em nós. Então, uma vez que Deus me deu a vitória na questão financeira, agora Ele começou a me preparar para outra vitória. Quando no ano de 1969,
No final de 1969, naquele ano, eu ingressei para o Exército Brasileiro. Entrei para o serviço militar, orei tanto para não entrar, pedi tanto a Deus que me livrasse do Exército para eu poder continuar estudando, para não interromper os meus estudos, mas não fui dispensado. Fui convocado para o Exército e fui para lá, raparam a minha cabeça, e agora eu já estava lá uma semana trabalhando no Exército, e marcaram o dia da incorporação. Não sei se vocês sabem o que é o dia da incorporação. É o dia em que a gente recebe a farda, o coturno, e que realmente dali para frente você não sai mais do Exército, você fica dormindo no Exército. Nesta primeira semana a gente trabalhava o dia todo lá no Exército e voltava para casa. No meu caso, eu voltava para o Colégio Adventista, porque o Colégio Adventista em Curitiba era no Pinheirinho, e o Exército era ali bem próximo. Então, queridos, eu ia e voltava na primeira semana, mas quando chegou a incorporação, eu descobri que o dia da incorporação seria sábado. Eu conversei com o superior ali, que estava mais próximo de mim, e disse: escuta, eu sou adventista do 7º dia, eu guardo o sábado, eu não posso vir aqui no sábado para a incorporação. E aquele oficial disse: então você suba lá no escritório falar com o coronel. Me lembro do nome dele, Coronel Machado. Coronel Machado, suba e conversa com ele, explica isso para ele. E quando eu subi lá, bati na porta, pedi permissão para entrar. Era uma sala grande, e aquela mesa, aquela escrivania grande, e ele é sentado lá. Pois não, pode entrar. Eu entrei e comecei a explicar: Coronel Machado, eu sou um jovem adventista do 7º dia, estudo no Colégio Adventista aqui pertinho. Ele falou: eu conheço o Instituto Adventista Paranaense, eu conheço. Então, nós guardamos o sábado, eu não posso vir na incorporação sábado. Ele disse: meu jovem, aqui é quartel, aqui não é igreja, aqui é quartel, certo? A incorporação é sábado, e você tem que vir. E se você não vier, eu sei onde é o colégio, eu mando a patrulha, o carro da patrulha, ir lá buscar você. Saí dali chateado, saí dali desanimado. Fui para o Colégio Adventista, falei com o pastor Enéas Simon, que era o pastor do colégio. Expliquei para ele a situação, e ele disse: Samuel, eu vou orar com você, mas é você que decide se vai sábado lá na incorporação ou não. É você que decide. Orou comigo. Falei com o meu pai da Leila. O pai da Leila era capitão do exército, já aposentado, e quando eu contei para ele, ele disse: se eu fosse você, Samuel, eu iria. Com o exército não se brinca. Se ele falou que vai te mandar buscar, mandar a patrulha te buscar, se você não for, ele manda mesmo. Ou então você vai ser preso. Se eu fosse você, eu iria. E outros colegas conversando, várias pessoas diziam: você deve ir. Você não vai trabalhar, você não vai comprar, não vai vender, é somente para ser oficializado no exército. Queridos, eu orei a Deus e decidi: não irei, não vou. Naquele sábado, eu estava sentado dentro da capela do colégio, assistindo o culto, e de vez em quando eu olhava para trás, para ver se não tinha algum soldado do exército ali. Queridos, passou o sábado, ninguém foi me buscar. Aí na segunda-feira eu apareci no quartel. Estava todo mundo em forma, todo mundo em fila. Eu entrei junto, e aí começaram a dar farda, boné, toalha, sabonete, coturno, todo mundo na fila recebendo. Chegou a minha vez também, deram tudo para mim. Eu, não estou entendendo. Falei para o
para o oficial que estava ali: eu não vim sábado, e estão me dando a farda e tudo. Ah, você não veio sábado? Não, eu não vim sábado. Então sobe lá falar com o comandante, Coronel Machado. Lá fui eu de novo, queridos, falar com o coronel. Quando apareci na porta do escritório dele, ele olhou para mim e disse: não veio, né? E eu humildemente falei: coronel, me desculpe, mas como eu expliquei para o senhor, eu não posso transgredir a minha consciência. Ele disse: meu jovem, eu poderia dispensar você este ano, porque a incorporação já foi feita e você não estava aqui, então você não vai servir este ano, mas eu poderia dispensar você para servir no ano que vem, respondendo um processo pela sua falta. Mas você é um rapaz de sorte, porque sábado de manhã apareceu um voluntário aqui. Sábado de manhã, na hora da incorporação, apareceu um voluntário chamado Expedito, e ele foi colocado no seu lugar. Quando o seu nome foi chamado e você não estava, colocaram o Expedito. Você está livre, pode ir para casa, só ir buscar os seus documentos depois. Queridos, eu saí dali pisando em nuvens, louvando a Deus. Queridos, primeiro Deus prova. Deus faz com que você fique diante de um mar vermelho que não se abre antes de você colocar os pés ali. Não. Deus não abre as águas antes que você entre nelas. Deus não faz o milagre do fogo que não queimou os 3 amigos de Daniel. Deus não fez o milagre do lado de fora da fornalha. Deus fez o milagre dentro da fornalha. Amém. Se você pensa que você vai ficar esperando as soluções de Deus de braço cruzado para depois tomar a sua decisão, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Primeiro você se lança pela fé. Amém. E então Deus faz o milagre. Deus tira o poder do fogo. Deus abre as águas. Mas depois que você já está dentro delas, não fique orando por uma solução, quando a solução chama-se fé. Creia, confie, mesmo que seja uma decisão absurda, mas se é uma decisão para obedecer a Deus, faça a decisão de obedecer a Deus, custe o que custar. Deus quer mudar a sua vida e a minha vida. Deus quer nos tornar não filhinhos de papai, sensíveis, fraquinhos, que tem medo de tudo. Não, Deus quer nos fazer heróis, gigantes na fé. E por isso Ele nos lança no fogo, para que aprendamos a confiar nele, que tem poder para apagar o poder do fogo. Por isso Ele nos prova no dízimo. Por isso Ele nos prova no sábado. E essas são as 2 grandes provas que Deus faz na sua vida. Na parte financeira, eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Quem é o primeiro na minha vida? Quando você recebe o seu salário, qual é o primeiro dinheiro que você tira? Para pagar o aluguel? Para pagar o mortgage? Para pagar o seu carro? Para comprar comida? Ou o primeiro dinheiro que você tira é o dízimo? Quem é o primeiro na sua vida? Se Deus não for o primeiro na sua vida, então Ele não é nada na sua vida. Ou nós deixamos Deus ser o primeiro, ou Ele não vai ser o quê? Nada na minha vida. Primeiro Deus, depois nós vamos pagar o que nós devemos. Um ancião de igreja chegou para o pastor, pediu uma entrevista com o pastor, dentro da igreja, não tinha ninguém, só o pastor e ele. E o ancião disse: pastor, eu não deveria ser ancião desta igreja. Eu não podia ser ancião desta igreja, porque eu não sou fiel a Deus. Eu não estou devolvendo o dízimo para Deus. Eu não consigo, pastor. Não sobra nada. Depois que eu pago o aluguel da casa, depois que eu pago isso, pago aquilo, não sobra nada. Eu não sei como devolver o dízimo. E o pastor disse: eu entendo, querido irmão, a sua situação.
Não sobra mesmo. Se eu pagasse todas as minhas dívidas para depois tirar o dízimo, eu, pastor, também não ia sobrar nada. Então o problema, queridos, não é pagar o que nós devemos, casas, carros, dívidas, para depois pensar Deus em último lugar. Se Deus não for em primeiro lugar na sua vida, Ele não vai ser nada na sua vida. Porque Deus não aceita qualquer coisa, irmãos. Deus não aceita ser o segundo, Deus não aceita ser o terceiro, Deus não aceita ser o último na sua vida. Ou Ele é o primeiro, ou Ele não é nada na minha vida. Por quê que Deus aceita só o primeiro lugar? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele deu tudo que Ele tinha para salvar você. Ele não deu a vida de um anjo, irmãos. Ele tinha milhões de anjos lá, irmãos. Poderia ter dado a vida de um anjo. Não, Ele tinha um filho, um único filho, e Ele deu o melhor que Ele tinha, a vida do Filho único de Deus. E agora, na hora de devolvermos a Deus o dízimo, a gente fica barganhando. Não, espera lá, Senhor, espera lá, deixa eu ver se vai sobrar aqui. Se não sobrar, eu devolvo o dízimo no mês que vem. Queridos, isso é argumento de Satanás. Porque você sabe que no mês que vem Satanás vai criar mais dívidas, mais complicações, e você vai deixar para o outro mês, e para o outro mês. E assim tem gente atrasada nos dízimos há anos. O que nós precisamos fazer? Perdão, Senhor, eu pequei. O que é que Davi fez quando Natan chegou até ele? Disse: tu és este homem. Davi não se justificou, não se explicou. Davi fez o quê? Pequei, Senhor, pequei. O que é que nós temos que fazer quando o Espírito Santo nos convence de que pecamos? Nossa boca tem que falar: pequei, Senhor. E o que Deus disse para Davi logo em seguida? Perdoado está o teu pecado. Confissão e decisão de parar de pecar, porque é um pecado que a gente já conhece. Por que continuar nele se eu já sei que ele é? Mas onde eu tenho poder para deixar de pecar? Jesus é o poder. Se Jesus não é o poder para deixar de pecar, então para que serve esse Jesus? Para que serve? Jesus é poder para apagar o poder do fogo, para abrir o mar vermelho, para liberar você das dívidas, dos problemas. Queridos, decisão de guardar o sábado. Eu era um jovem de 18 anos, nesta ocasião do exército. Eu tinha 18 anos, queridos, e Deus me colocou à prova, e pela graça de Deus, eu fiquei firme na decisão, mesmo que eu vá preso, mas eu vou obedecer os mandamentos de Deus. Quem é o primeiro na sua vida, meu irmão? Hoje é o dia de você falar quem é o primeiro na sua vida. E nós falamos não só com palavras, nós falamos com atos, com a vida que nós vivemos, com as ações da nossa vida. Nós provamos quem é o primeiro na nossa vida. Minha oração, meu querido irmão, é que você hoje mostre para o mundo e para o universo quem é o primeiro na sua vida. A estes Jesus dirá: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouquinho, também serás fiel no muito. Entra no gozo do teu Senhor. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero orar com aqueles que querem fazer de Deus o primeiro na sua vida. Se você quer, fique em pé neste momento. Eu vou fazer uma oração com vocês. Pai Santo que estás nos céus, o Senhor nos prova, porque não pode haver vitórias sem provações, não pode haver vitórias sem lutas. O Senhor permite que entremos na luta, o Senhor permite que sejamos tentados e provados e testados. Foi assim com Jesus também. Mas, querido Pai, querido Jesus, querido Espírito Santo, diante de toda esta nuvem de testemunhas que nos assistem, diante do céu e do universo, nós, em nome de Jesus, estamos em pé na Tua presença, dizendo que Tu és o primeiro na nossa vida.
Tu serás o primeiro, querido Pai. Na devolução dos dízimos, Tu serás o primeiro na nossa vida. Na fidelidade aos Teus mandamentos, Tu serás o primeiro. Nosso sonho é o céu. Nosso sonho é abraçar Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, e que este sonho se torne realidade muito breve, muito breve. Que este sonho se torne realidade e possamos abraçar Jesus vindo em glória e majestade. Volte logo, querido Jesus. Em Teu nome suplicamos. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão.